Olá! Então, essa semana eu fico de férias, já fiquei de férias da faculdade, agora eu vou ter umas 2 semanas de férias do trabalho também. E vai ser um tempo de muita leitura, né? Então eu queria nesse vídeo compartilhar um pouco com vocês de como é que vão ser as minhas leituras de férias. Fora as releituras, eu já estou em andamento com uma leitura específica que eu até já falei para vocês em outro vídeo, que foi no vídeo de Noites Brancas, que é uma novela, né? Uma novela, um conto de Dostoiévski, que eu disse para vocês já outras vezes que eu ia encarar os russos esse ano de cabeça, e é isso que eu vou fazer. Eu vou encarar os russos, os gregos e também algumas outras nacionalidades. Então, nesse vídeo você vai ver quais serão minhas viagens nessas férias de julho. A gente sabe que por mais que eu more, por exemplo, numa cidade que tem praia, mas nesse tempo de julho é bem chuvoso, tem muito vento, a pessoa acaba ficando com frio indo pra praia. Então eu vou até visitar minha mãe, que mora assim de frente pro mar e tudo, mas eu acho que não vou ter tanta oportunidade de ir pra praia. Então eu vou adiantar as minhas leituras nessas férias de forma especial. E vou fazer algumas releituras também. Essas releituras eu vou postar vídeos a partir da semana que vem, vários vídeos já com essas releituras, trazendo algum aspecto de autoconhecimento que eu fui vivendo através das leituras desses livros. Então vai ser um momento bem especial nessas férias que eu vou fazer essas edições especiais dos vídeos aqui no canal, em que eu vou falar sobre livros específicos que eu já li e eu vou reler, né, nesse tempo, exatamente para relembrar as experiências que eu tive com esses livros e trazer também para vocês. Mas vamos aos livros, né? Então, como eu falei no vídeo sobre Noites Brancas, que você pode assistir aqui em cima, é um livro maravilhoso e foi o meu ponto inicial para entrar em Dostoiévski. O Raul Martins, né, que ele é muito famoso nessa parte da leitura, de clube de livro e tudo. Eu comprei o curso dele, Dostoiévski, de bolso. E isso me fez ter mais coragem de encarar Dostoiévski, né? Porque a gente sempre ouve muito falar que, principalmente, Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, que é a obra-prima dele, né? São muito difíceis de ler, de entender, assim, de se aprofundar naquilo que o autor quis dizer e também decorar a quantidade de personagens que tem, né? Então eu fui começando aos poucos com Noites Brancas, que é algo um pouco mais simples, e aí eu fiz esse vídeo falando desse livro, e depois vim para Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo eu tô na metade, né? Eu tô bem aqui na metade, eu acredito que eu vou terminar essa semana, mas eu vou falar um pouco já da experiência que eu tô tendo até agora, né? Realmente é bem complicado, principalmente o começo. Na primeira parte, que se chama Subsolo, ele vai falando exatamente qual é o ambiente em que ele está, né? O que é que ele, quais são os pensamentos dele, quais são as confabulações que ele faz consigo mesmo e quais são as realidades vivenciadas naquele tempo, na Rússia daquele tempo, né? Como as pessoas pensam que deveria ser a sua vida, quais seriam as realidades psicológicas que elas deveriam viver. Eu acho que é assim que eu posso explicar um pouco, né? Quando eu terminar de ler o livro, eu vou ver o vídeo do Raul Martins sobre o livro. E aí depois eu vou fazer também um vídeo especial só sobre o livro, sobre as minhas impressões, conjugadas às impressões do Raul Martins também, né? O que eu fui vivendo. E aí eu comecei ontem essa segunda parte do livro que se chama A Propósito da Neve Molhada. É bem interessante porque aqui tem uma nota de rodapé que vai falando que tinha um escritor naquela época na Rússia que quando você fosse que falava que quando você fosse falar de São Petersburgo, você tinha que falar sobre a neve molhada, assim, né? Então, esse livro em especial, Memórias de Subsolo, ele traz muitas críticas aos pensamentos vigentes na Rússia. Ele vai criticando, ele vai citando muitas falas de muitos autores russos da época dele, meio que trazendo como que uma crítica, sabe? Como se o personagem principal dele, né, o escritor, aquele que está escrevendo as suas memórias, né, ele criticasse os pensamentos dessas pessoas. Então, ele vai citando meio que de forma bem crítica, sabe? Para exatamente trazer esse aspecto crítico. E aí, esse Anekov escreveu, né, falava que a chuva fina e a neve molhada constituíam um elemento obrigatório na paisagem de São Petersburgo, nas obras dos novos escritores da chamada Escola Natural, que no caso Dostoiévski fazia parte. Então é como se fosse obrigatório ele falar sobre a neve molhada. Então ele botou essa segunda parte dele
a propósito da Neve Molhada, né? Quando ele vai começar a falar sobre as memórias dele em si. Então ele começa a contar a partir dos 24 anos dele, quando ele começou a ser um funcionário público, né? Quando ele está escrevendo essa história, ele já tem 40 anos, então já se passaram muitos anos, né, destes 24 anos. Então ele já está com 26 anos ali onde eu parei ontem e vou continuar lendo. O próximo livro que eu vou ler também nessas férias é História do Novo Sobrenome, de Helena Ferrante. Então, eu não falei ainda para vocês aqui no canal no YouTube, eu já falei lá no Instagram, que em março desse ano eu comecei a ler A Amiga Genial. A Amiga Genial é um pouco mais conhecida, que também é de Helena Ferrante. E esses livros, ambos os livros, fazem parte de uma série de 4 livros, que é a série Napolitana. Helena Ferrante é uma escritora que a gente não sabe quem ela é de fato, entendeu? Esse é como se fosse o nome artístico dela. Antigamente tinham muitas escritoras, principalmente mulheres, que colocavam nomes artísticos para escrever, até mesmo nome de homens, naquela época em que mulheres não podiam escrever e publicar livros e tudo, né? Só que Helena Ferrante, mesmo sendo uma escritora contemporânea, ou seja, ela não teria motivo para poder ter um pseudônimo, né, assim, de não ser conhecida, mas ninguém ainda conseguiu saber quem ela é, sabe? Ela é uma escritora italiana e ela escreve essa série napolitana baseado no tempo de pós-guerra lá em Nápoles, né? Porque é por isso que é série napolitana. Lá em Nápoles, na Itália. Se passa em Nápoles, na Itália. E é a história de 2 amigas que, na verdade, no começo do primeiro livro, que é A Amiga Genial, uma dessas amigas desaparece, some. Então, o filho dessa mulher, né, que é a amiga dela, liga para ela, né, para quem tá escrevendo a história e diz: minha mãe sumiu, eu não sei onde é que eu posso encontrá-la e tal. Então, e a amiga fala, é bem dura com esse filho dessa amiga, diz, ela sumiu porque ela não quer ser encontrada, deixe ela e tudo, algo assim, né? E depois ela decide começar a contar a história da amizade das duas, de como ela conheceu essa amiga, de como foi a infância delas, a adolescência. Então, nesse primeiro livro, Amiga Genial, ela vai falando da infância e da adolescência delas. Como elas começaram a se aproximar, né? Como elas se tornaram amigas, no caso. E vai até mais ou menos a parte da adolescência, que eu não vou dar spoiler, porque são livros muito bons e que mostram de maneira crua, sabe? De maneira fria, como era a vivência nessa realidade do pós-guerra. Que a guerra em si gera muita violência, né? Mas a gente não consegue entender, não consegue perceber. Às vezes a gente acha que quando a gente está tão... aquela violência que aconteceu na guerra, a gente está tão enojado dela que a gente pensa que quando terminar a guerra, a violência simplesmente vai embora. Mas não, eu acho muito interessante, porque ela não fala só da história da amizade delas, 2 menininhas, algo bem romantiquinho e simples e leve, uma história leve, não. Mas vai falando de todo o contorno dessa vivência da amizade delas, que é como a própria cidade de Nápoles vivenciou esse pós-guerra, que infelizmente ainda foi com muita violência, mesmo dentro da família, mesmo dentro do bairro. Então vai mostrando várias famílias, assim, né, a história de várias famílias, porque tem a família das 2 principais, né, e tem outras famílias que estão ali em torno das famílias delas e que participam da vida delas. Então a gente fica conhecendo todas essas famílias que compõem aquela cidade de Nápoles e todos os enredos, né, todas as histórias que vão acontecendo ao redor daquela vivência. Então, um dos pontos principais é a dimensão do estudo, né, é a dimensão da vivência escolar das meninas, que eu também não vou dar spoiler contra isso, mas que é algo que é um ponto bem principal, por isso que o nome da primeira história também é A Amiga Genial, né, nesse sentido de genialidade escolar, digamos, né, de ter delas terem uma divergência dos outros alunos com relação a suas capacidades intelectuais, sabe? Mas eu quero muito que vocês leiam Amiga Genial, é maravilhoso. Talvez depois eu até faça um vídeo aqui só especificando sobre esse livro em si, sabe? Porque eu gostei muito. Então, eu vou sair da Rússia para a Itália nessas férias e vou finalizar as férias na França. Então,
esse livro aqui é um dos que eu menos sei, por enquanto. Mas é por isso mesmo que eu tô gravando esse vídeo, porque eu quero que vocês me acompanhem nessa minha jornada de conhecimento literário de vários países do mundo, assim, né? Eu sempre gostei muito, uma coisa que eu tava refletindo nesses tempos é que eu sempre gostei muito de conhecer sobre culturas de diversos países. Eu acho que também foi por isso que o primeiro curso da universidade que eu escolhi, né, foi Relações Internacionais. Então, eu comecei o curso de Relações Internacionais quando eu tinha só 18 anos. E aos 20, eu parei ali na metade do curso porque eu fui ser missionária, né? E que eu fui viver essas relações interpessoais, internacionais, e pude vivenciar essa realidade na minha vida. E que hoje, ao retornar, né, à minha cidade, ao meu país, à minha cidade, eu posso continuar conhecendo e continuar descendo nessas histórias. Então, Balzac também vai me ajudar nisso, a conhecer como era a sociedade francesa na época dele. Então, uma coisa que eu já entendi, já ouvi muito falar e já ao pesquisar um pouco sobre ele, é que ele tem uma coletânea de livros chamado A Comédia Humana. E essa coletânea de livros da Comédia Humana que Balzac fez explica muito mais sobre a história da Rússia do que muitos livros de história da Rússia em si, sabe? Porque eu não sei se para vocês também é assim, mas a gente consegue perceber a sociedade brasileira muito mais lendo Machado de Assis do que estudando história na escola. Tá entendendo? Porque os escritores, eles falam aquilo que eles viam, aquilo que eles vivenciavam naquele tempo, de forma muito mais profunda do que um livro didático de história pode explicar pra gente. Então, a França, a cultura francesa também sempre foi algo que me interessou muito. Inclusive, eu comecei a estudar a língua francesa, né? Mas eu acabei estudando só por 6 meses. Pretendia voltar, não sei se ainda vou ter tempo para me dedicar a isso, que é como se eu já tivesse encerrado na minha vida essa dimensão de estudo de línguas, sabe? Porque eu estou interessada em estudar outras realidades, como literatura, como filosofia, como história da arte. Então, enfim, não sei. Porém, pelo menos da cultura francesa eu vou conhecer um pouco mais através desses livros de Balzac. Então, o primeiro que eu vou ler de Balzac é A Mulher de 30 Anos. Inclusive, eu já tinha ouvido falar nesse termo balzaciana, né, assim, e que, na verdade, pelo pouco que eu já entendi, assim, sobre Balzac, na época dele, os livros que foram escritos antes da época dele só mostravam como as mulheres mais novas, assim, né, na sua adolescência e na sua idade adulta recente, assim, de 20 e poucos anos até uns 25 anos, só mostrava como essas mulheres, assim, amavam, viviam sua vida, viviam os amores, casavam, porque a gente sabe que antigamente as mulheres casavam bem mais cedo, né? Então, com 30 anos já não existia mais tanta vida para elas, nessa dimensão romântica, digamos. Então, parece que Balzac foi o primeiro autor a escrever sobre o amor nas mulheres de 30 anos, acima de 30 anos, né, as mulheres mais velhas. É por isso que o termo balzaquianas normalmente quer falar sobre mim, sobre você, que tem mais de 30 anos e que tá aí vivendo a sua vida, vivendo seus amores, vivendo seu romance. Eu, por exemplo, casei aos 31, então eu seria uma balzaquiana, né, que ainda não tinha completado essa realidade na sua vida, de casamento, né, de vivência, de constituição de uma família. Então, eu ainda não comecei a ler esse. Então, o que eu sei de Balzac até agora é isso, que ele mostrou essa sociedade francesa da época dele e que ele levou as mulheres, deu às mulheres a graça de continuar vivendo a dimensão romântica da vida, mesmo após os 30 anos, né, que era algo que, por mais que existisse, não se escrevia muito sobre essa realidade, né? Sobre essa vivência. Preferia se escrever e retratar mulheres mais jovens tendo romances, até mesmo romances com homens mais velhos, de 40 anos, 50 anos, algumas mulheres de 20 e poucos anos, acabavam se casando com esses homens mais velhos, assim, né? E que era muito comum, né? Como hoje em dia a questão do velho da lancha, né? Mas era bem mais comum. Inclusive, eu já li até algumas histórias de russas também, né? O Primeiro Amor e também Felicidade Conjugal, que mostra exatamente essas jovens, bem mais jovens, casadas com esses homens, né, de 40, numa faixa de 40, 50 anos e tudo, e que era muito comum e que nada impedia de que elas de fato se apaixonassem por eles, assim, né? E que vivessem essa vivência romântica, né, de amor e tudo.
Então, esses vão ser os livros que eu vou terminar na Memórias do Subsolo e ler esses outros dois. Então, eu vou viajar da Rússia para a Itália para terminar na França. E semana que vem eu também vou trazer para vocês algumas releituras que eu fui fazendo nessas férias, né? Alguns livros que eu já li, mas que eu vou reler especificamente para trazer vídeos para vocês sobre como foi a minha vivência de autoconhecimento através dessas leituras, né? O que a gente pode tirar dessas leituras que podem nos ajudar na nossa vivência cotidiana de hoje em dia, né? Então, terminando esse vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, certo? Porque eu já tenho umas métricas que mostram quantas pessoas são inscritas, quantas pessoas assistem aqui e não são inscritas no canal. Então, a última vez que eu olhei, mais de 80% de vocês que me assistem por aqui ainda não são inscritos no canal. Então, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal, curtir se você gostou desse vídeo e eu espero que você queira acompanhar essa minha jornada literária nas férias. Então, até o próximo vídeo.